Olá, alunos! Espero que tenham gostado das nossas últimas aulas. Falamos um pouco a respeito do núcleo nominal da língua, sobre as principais classes gramaticais desse núcleo da nossa língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de preposições e valores semânticos. Afinal de contas, o que é preposição, para que ela serve, o que são valores semânticos? São alguns dos tópicos que nós vamos considerar hoje na nossa aula. Eu e a professora Alessandra esperamos que vocês gostem bastante. Observem essa primeira imagem. Ao olhar para ela, você vê um menino, um rapaz, caminhando por uma rua. À primeira vista parece ser uma imagem simples, uma imagem que não transmite nada de interessante. É um menino que está caminhando na rua. Agora observem a próxima imagem. Você tem um menino também, está na rua, mas aí você tem uma diferença. Enquanto na outra você viu uma cena que parecia que não tinha nada de interessante, essa já coloca um problema social para todos nós. Nós temos muitos meninos nesta condição. Em vez de viverem assim, muitos dos meninos vivem assim. E estão completamente abandonados, vivendo em situação de miséria, em situação que realmente nos causa certo afeto e também nos move, muitas vezes, a transformar a nossa sociedade. O que será que isso tem a ver com as preposições? Como nós podemos usar as preposições para poder tratar desse assunto? Nós vamos fazer na análise de um texto que tem o seguinte título: De quem são os meninos de rua? Da autora Marina Colasanti. Ao analisar esse texto, prestem bastante atenção nas preposições que são utilizadas nele, nas palavras que causam um efeito de sentido diferente com o qual nós estamos acostumados. Eu, na rua com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Ouvindo essas expressões, tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo de família, outros nascendo de rua, como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que se vemos uma criança bem vestida, chorando sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos acercamos protetores, perguntando se está perdida ou precisando de alguma coisa. Mas se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal, com uma caixa de chicletes na mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos, pensando vagamente no seu abandono. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Notem, vejam que o texto trabalha a respeito da temática tratada nas imagens, sobre os meninos de rua. Acima de tudo, percebam os efeitos de sentido que são colocados dentro do texto. Notem só, a narradora começa falando a respeito de um menino que segurou no seu braço, falou qualquer coisa, e foi logo dizendo que estava certa de que ele estava pedindo dinheiro. Neste caso, se retrata a questão do preconceito, muito forte na nossa sociedade. E vejam que logo após ela se engana, porque diz que ele não estava pedindo dinheiro, queria simplesmente saber a hora. Vejam só as palavras e os termos que ela usa para poder designar esse garoto. Ele era um menino de família, ou também um menino de rua. Vejam que as expressões de
as palavras de estão em destaque, com letra maiúscula. Elas são responsáveis por unir os termos menino, família e, no segundo caso, menino e rua. E vejam que, além de fazer a ligação de uma palavra com outra, elas expressam sentido. Menino de família, menino de rua, é como se eu estivesse especificando, classificando o tipo de menino, dando a ele uma característica. Portanto, esta palavra de, além de fazer uma ligação entre termos, tem um valor semântico, tem um sentido por detrás dela. Vejam só que ela vem tratando a respeito do estereótipo dos meninos de família e meninos de rua. Para a autora, o menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio, e a mãe dá outro, se o dele foi roubado por um menino de rua. Vejam só que a expressão menino de rua para a autora cria uma conotação pejorativa, porque menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Vejam, o estereótipo criado pela palavra de, o menino de rua, leva-nos a pensar que qualquer um desses meninos que nos pare, que vivem na rua, possa ser um trombadinha, um ladrão. Criou-se uma identidade preconceituosa em relação a esses meninos. Vejam, mais uma vez, a autora destaca a preposição de, um menino de família, um menino de rua. E notem que ela trata a respeito da origem desses meninos de rua. O texto busca o tempo todo tratar da origem desse problema social. Ela busca ironizar a situação dizendo que os meninos de rua são filhos das calçadas, filhos da rua, como se estivesse vindo direto dos paralelepípedos e das calçadas. Vejam só o que diz depois. Caso nós víssemos uma criança bem vestida, sozinha num shopping center, nós teríamos um sentimento de afeto, nos acercaríamos de proteção, perguntando se essa criança estaria a perder. Agora, se víssemos um menino de rua, nós teríamos uma outra reação. Engrenaríamos a primeiro no carro e nos afastaríamos, pensando vagamente no seu abandono. Isto mostra cada vez mais que os nossos meninos de rua estão cada vez mais abandonados. Ao fim do texto, a autora faz a sua reflexão, dizendo que não existem meninos de rua, mas meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. E ela termina esse trecho do texto fazendo um questionamento. Por que eles estão ali? Quem os coloca nessa condição? Vamos retomar essas palavras que deram efeito de sentido. Menino de família, menino de rua, menino na rua. Todas elas mostram a ligação entre duas palavras, mas ao mesmo tempo trazem um sentido para elas. Menino de rua, especificação. Menino na rua, marcando somente o local onde ele está, sem um caráter pejorativo. Portanto, como nós podemos compreender melhor esse texto? Qual seria a temática ou problema social abordado nesse texto? Claro que nós temos a questão dos meninos de rua, os meninos que estão abandonados, cada vez mais com problemas. O texto é da tipologia narrativa. Qual seria o possível gênero para ele? Será que nós teríamos um conto, uma crônica? Isso vai ficar como pesquisa para vocês. Leiam novamente o texto e procurem descobrir qual seria o possível gênero para ele. Como que a autora deixa claro a questão do preconceito? Notem que vocês têm ali dentro essa questão do preconceito fortemente enraizada nas expressões menino de rua e no modo como eles são descritos. Quais termos foram importantes para dar o efeito de sentido desejado? É claro que as principais expressões menino de rua e menino na rua foram importantes para dar os efeitos de sentido esperados pela autora. Essas expressões meninos na rua, de rua, especificamente as palavras de e na, são preposições. Sim, a principal importância dessas palavras são conectivos, articulador de termos da língua, de simples palavras. Nós vimos algumas semanas atrás que os articuladores de orações são chamados de conjunções. E para conectarmos termos ou palavras da língua, nós utilizamos preposições. As preposições são importantes para a produção de textos no que diz respeito à obediência à norma padrão de regência. Sim, aquelas velhas perguntas, quem vai para algum lugar. Exatamente. O para é a preposição, aquilo que é exigido pelo verbo, e faz a ligação do verbo com o seu complemento. Não é necessário decorar as preposições como se tem o costume, fazer uma tabela. Antes de tudo, é preciso entender qual é o seu valor semântico, qual é o sentido desejado dentro do meu texto para que obedeça a norma padrão. Notem só a tabela a seguir. Vocês têm aqui exemplos dos sentidos representados pelas preposições. Urso de pelúcia.
A preposição de em destaque vem mostrando a matéria do objeto em questão. Ele pode indicar posse também, como esse livro é do professor. Vejam só a estrutura do. Ali você tem a contração de dois elementos da língua. A preposição de, indicando posse, mais o artigo o, classificando o professor. Assunto de nossas aulas nas últimas semanas. A preposição também pode me indicar causa. O cãozinho morreu de fome. Indicar finalidade, o objetivo. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia. Pode indicar origem. Meus amigos são de São Paulo. Modo. Papai me abraçou com carinho. Pode me indicar instrumento. Ele se feriu com o lápis. E notem que uma mesma preposição pode ter diversos valores semânticos. A preposição com me indicou modo, como também me indicou instrumento. Como pode me indicar agora também companhia. Adoro jogar com meus amigos. Pode me indicar lugar. Passarei minhas férias em Fortaleza. Pode me indicar oposição. Devemos protestar contra a violência. Pode me indicar assunto. Conversamos sobre você. Pode me indicar tempo. Tenho um prazo de 10 dias para entregar o trabalho. Como pode me indicar meio. A notícia foi divulgada pela televisão. Uma preposição não listada nessa tabela, porém que tem um sentido muito importante, é a preposição a. Ela pode me indicar tempo transcorrido. Daqui a 3 dias estarei na sua casa. Ela pode me indicar a respeito da questão de distância. Estou a 3 metros de seu trabalho. Portanto, notem que o mais importante não é decorar as preposições, mas sim descobrir quais são os seus valores semânticos. Agora é a nossa vez de produzirmos sentidos. Você vai usar preposições de modo a construir um texto que trabalhe com seus valores semânticos. Depois, você deve produzir um vídeo no qual você retrata o seu texto de forma bem dinâmica. Você pode até mesmo utilizar a problemática dos meninos de rua. Pode tratar sobre qualquer questão social. Escolha qual gênero você deverá produzir. Dentre eles você tem poema, crônica, conto, artigo de opinião, entre outros. Querem ver um exemplo de como vocês podem fazer isso? O vídeo a seguir retrata um trabalho produzido por uma das nossas alunas no ano passado. Observe. Sol. Despertador de uma noite em alerta. Dia quente, noite fria. Verde, amarelo, vermelho. Senhor, senhora, R$1, 2, 3. Verde, amarelo, vermelho. De novo, para sempre. Olhares de desprezo, olhares de compaixão. Menino de rua, anda na rua. Dorme na rua, fica na rua. Menino na rua, anda na rua, brinca na rua, sai da rua. Menino de rua é daltônico. Sinal verde é vermelho e vermelho é verde. Menino de rua não é gente. Sobrevive no automático. Come às vezes, dorme às vezes. Come e dorme porque precisa, para recarregar as energias, para manter-se ligado. Falas automáticas. Deus lhe ajude, Deus lhe pague em dobro. Menino de rua tem sentidos diferentes do menino na rua. Menino de rua não sabe o que é gosto, não tem paladar, só sente fome. Sua visão é mais desenvolvida, enxerga até o invisível, além das casas e carros do ano. Vê fumaça, violência, terror, angústia. Menino de rua vê menino de rua e menino na rua. Menino na rua sente o chão, sente abraço, sente amor, sente toque. Menino de rua sente medo. Seus pés não sentem o chão, que parece se abrir sob os mesmos. Não sente toque, apenas pancada. Não escuta palavras de apoio, apenas de repreensão. Não ouve ofertas de roupas e sapatos, apenas de supostos tipos de elixir da felicidade, oferecido por outros meninos de rua. Não sente cheiro, pois fazê-lo é tortura, tentação, tristeza. Traz as memórias de uma vida que nunca teve. Sol desliga, a noite chega com frio. Sem coberta, sem roupa quente. Bebida queima, arde, esquenta. Papelão, chão, asfalto, rua. Olhos fechados, alerta constante. Menino de rua, rotina de rua. Repete-se na rua com outros meninos de rua. É isso aí, alunos. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Agora, mãos à obra, eu quero só ver os vídeos que vocês vão produzir.